vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bom dia! Começando agora mais uma edição do programa Em Tuas Mãos, aqui na TV Meio Norte, na manhã deste domingo. Vamos, portanto, confiar a nossa vida ao Senhor, os nossos projetos, os nossos sonhos. Afinal, é Deus que é o nosso refúgio. Vamos juntos rezar este salmo. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis, voltai ao pó, filhos de Adão. Pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Eles passam como o sono da manhã. São iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos. Até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Saciai-nos de manhã com vosso amor e exultaremos de alegria todo o dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Hoje a Igreja se une aos jesuítas do Brasil e do mundo inteiro para celebrar os 500 anos de conversão de Santo Inácio de Loyola, o fundador da Companhia de Jesus. Vamos, portanto, nessa entrevista, conhecer um pouco mais sobre a filosofia inaciana. Na nossa entrevista de hoje, nós vamos falar sobre a conversão de Santo Inácio de Loyola, ele que deixou de ser militar, de atuar na guerra, para servir ao Senhor, seguindo os exemplos dos santos. Para isso, então, nós vamos conversar com o Padre Anselmo Dias, que é o superior da Companhia de Jesus aqui em Teresina. Padre, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui falando um pouco sobre Santo Inácio e a Companhia de Jesus em Teresina. Padre, então, quem foi Santo Inácio de Loyola? Santo Inácio, na época em que ele viveu, né, Idade Média, ele era um jovem como outro qualquer, criado na corte, que queria ser um cavaleiro e conquistar uma dama, uma princesa, para ir, né, ter honras, viver na corte, o poder, o prazer, tudo aquilo que a época concedia. Mas depois que sofreu aquele acidente na guerra defendendo Pamplona, né, o forte de Pamplona, que foi atingido por uma bala de canhão, ele teve que ficar acamado, se recuperando, e aí a partir daí das leituras dos santos, que ele recebeu, era a única leitura que ele tinha nas mãos, ele começou a perceber que quando ele lia a história dos santos, a alegria, a satisfação, a paz, todos esses sentimentos positivos permaneciam muito tempo, enquanto quando ele pensava nas cavalarias, nas guerras, nas aventuras que ele, como jovem soldado, podia enfrentar, isso também acontecia, mas o tempo era muito curto. Então ele foi vendo que Deus agia aí, nesse tempo, nesses sentimentos que Deus estava falando. E aí ele começou a se perguntar, se Santo Domingo podia fazer o que ele fazia, que era um grande pregador, ele também poderia fazer. Se São Francisco de Assis trabalhou com os pobres, ele também poderia fazer. Então, ele começou a perceber que Deus já começava a movimentar dentro dele outros interesses, outras buscas. E aí começa todo esse processo de conversão que o leva depois a Manresa, diante de Nossa Senhora de Montserrat, entregar as armas e ali fazer penitência, confissão geral e ficar um tempo na gruta em Manresa, ajudando no hospital, lá os doentes e, ao mesmo tempo, fazendo discernimento dos exercícios espirituais. É onde ele começa a escrever os exercícios espirituais, colocando no papel a sua experiência espiritual e todo esse movimento de conversão. Então, Santo Inácio é o homem do tempo, mas um homem que começa a olhar
tem um olhar mais longínquo, né? Ele vive aquele tempo da sua juventude, da sua madurez, mas ele vai como que olhando mais para frente. Ele começa a perceber que a experiência dele também não poderia ficar somente para ele. Ele teria que partilhar para as outras pessoas. O senhor fala então sobre esses exercícios de Santo Inácio de Loyola. Explica para a gente o que significa esses exercícios. Os exercícios espirituais é uma experiência de Jesus Cristo, né, de Deus, né, que na figura de Jesus Cristo a pessoa vai como que dando uma resposta ao chamado, mas fundamentalmente é uma experiência em que Deus se faz presente na vida da pessoa. Em primeiro lugar, ela tem que se sentir amada, em que ela percebe essa presença amorosa de Deus na vida dela, e aí ela vai como que percebendo que ela muitas vezes não correspondeu a esse amor. Se Deus esteve sempre presente na vida dele, está presente sempre na nossa vida, mas muitas vezes a gente não percebe, não deixa Deus agir na vida da gente. E aí a gente começa a perceber que o pecado é que atrapalha. E a gente precisa trabalhar essa questão do pecado, e a gente se reconhecendo como pecador, a gente pede a Deus o perdão, faz toda esse movimento de mudança de vida, porque a conversão é isso, é sair de um estado em que a gente o pecado domina, onde a gente passa a deixar Deus agir mais na vida da gente. Não é que o pecado some, a gente deixa Deus agir mais e a gente domina aquelas tendências que nos levam ao pecado, ao erro. E aí, a partir daí, a gente ouve o chamado de Jesus Cristo, que nos chama a fazer parte do seu projeto, do seu reino, né, da sua bandeira. Né? A Santo Inácio, a gente faz uma experiência da segunda semana chamada das duas bandeiras, quer dizer, a bandeira de Cristo e a bandeira do inimigo, do demônio, né? Que é a figura cristã que a gente deu ao mal. Então, a gente tem que fazer a opção por Jesus Cristo. A gente é chamado a fazer essa opção, aderir ao seu projeto, para daí poder colocar tudo o que somos, o que temos para a serviço de Jesus Cristo. E aí a gente ajudar na construção do reino dele e fazer uma eleição. Uma eleição significa fazer essa escolha e colocar o projeto de Deus como centro da vida da gente, para que a gente possa, a partir daí, ter uma nova vida, uma vida mais completa, mais engajada, mais compromissada, a serviço do reino. E o que esse testemunho tem a nos ensinar, né? De entrega a Deus, que a gente possa também, assim como ele, nos entregar, principalmente hoje, que a gente vive num mundo tão egoísta. Os exercícios espirituais e a vida de Santo Inácio, por isso que a gente, a Companhia de Jesus, resgata esses 500 anos, comemorando os 500 anos, porque é fundamental e é muito atual para hoje, nos ajuda a fazer esse discernimento, a nos perguntar quem somos, quem é o homem, com o que a gente está fazendo nesse mundo. Por que nós existimos? Por que nós estamos aqui sofrendo, né? Por que tanto sofrimento, tanta dor? E os exercícios espirituais nos ajudam a ouvir esse Deus, a silenciar e deixar que esse Deus trabalhe em nossa vida, para que a gente possa dar uma resposta. Deus não impõe, Deus não obriga, Deus não cria medo. Deus convida, Deus oferece, Deus nos chama e a gente tem que responder. E como a Companhia de Jesus se preparou para comemorar esses 500 anos? Desde o ano passado foi aberto os 500 anos, a festa dos 500 anos, chamado Ano Inaciano. O padre geral Arturo Sousa, lá em Roma, na verdade não foi em Roma, foi em Loyola, no Castelo de Loyola, ele fez a abertura do Ano Inaciano, convidando todos os jesuítas, colaboradores, a Companhia Universal e também a Igreja, para participar desses festejos em que nós passamos o ano refletindo sobre esse momento de conversão de Santo Inácio. Tudo isso que aconteceu na vida dele, que o levou a
chegar ao ponto de, junto com outros companheiros, construir, criar a Companhia de Jesus, que é uma ordem religiosa que está em todo o mundo, comprometida aí no serviço, e aqui em Teresina é uma parte da Companhia de Jesus, faz parte desse grande corpo universal, que está a serviço da igreja na evangelização, no trabalho do serviço aos mais pobres, aqueles que mais necessitam. Por isso nós temos aqui várias obras em Teresina, e durante esse ano nós passamos, desde o ano passado, fazendo um trabalho junto aos nossos colaboradores e as pessoas que fazem parte da espiritualidade ignaciana, refletindo sobre os exercícios espirituais. Como é que eles podem nos ajudar a cada vez mais a gente se converter? Que a conversão nunca termina, né? Ela inicia um processo de abertura, e que a gente vai aprofundando para que Deus cada vez mais se faça presença na vida da gente, para que a gente possa servir mais e melhor ao seu projeto de amor. E qual vai ser a programação aqui em Teresina, hoje também, né, dia 31? Olha, a programação já começou desde dia 22 na paróquia Santo Inácio, que a gente tem como padroeiro, né, Santo Inácio, e eles fizeram todo um trabalho, cada dia, desde o dia 22, cada noite, numa comunidade da paróquia, celebrando, fazendo esse caminho de conversão. Cada noite o padre Moreira, que é o pároco, ele fazia na sua homilia um resgate da história de Santo Inácio, contando um momento específico desse processo de conversão. E ontem, dia 30, houve a grande festa, né, de encerramento dessa semana de celebrativa das comunidades da paróquia. E hoje, dia 31, às 17 horas, na Catedral Metropolitana de Teresina, estaremos celebrando a missa de agradecimento a Deus pela vida, pela obra, por todo o bem que Santo Inácio fez através da conversão, né, que Deus o chamou a realizar em sua vida, e que a gente pôde queremos mostrar esses frutos desse processo de conversão que levou à criação da companhia, que hoje está presente aqui em Teresina através das obras, né, como o Colégio Diocesano, a Escola Santo Afonso Rodrigues, a Escola Padre Arrupe, o Diocesano Infantil, o Centro Social Padre Arrupe, e o CIAS, Serviço Ignaciano de Espiritualidade, e o Espaço Magis. São obras pertencentes à Companhia de Jesus a serviço da igreja. Por isso queremos apresentar, colocar como agradecimento todas essas obras, todos esses trabalhos, todas as pessoas que estão envolvidas nesse trabalho, porque sem os nossos colaboradores a gente não alcança o objetivo, o serviço que a gente deseja, e a gente quer, ao mesmo tempo, fazer comunhão com a igreja local, a igreja de Teresina, né? A missa vai ser presidida por Dom Jacinto, e a gente quer dizer: Dom Jacinto, esta aqui é a Companhia de Jesus, que quer agradecer pelo espaço, pelo convite, pela acolhida, e queremos aqui trabalhar mais outros 50 anos pela frente, né? Já que a gente tem mais de 50 anos por aqui, por Teresina, a gente quer continuar aí mais tempo, se Deus quiser, com a ajuda de Deus, a graça de Deus, apoio da população, para ajudar aquelas populações mais vulneráveis, que mais necessitam, e também um povo, né? A gente trabalha aí no Colégio Diocesano com a classe média, com o pessoal que nos apoia, que acredita na causa, e a gente está aí para agradecer juntos, viver esse momento bonito, alegre, de muita esperança, muita expectativa de futuro. Então, padre, eu gostaria de agradecer sua presença aqui no programa Em Tuas Mãos, estar esclarecendo sobre esse assunto para a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, né? Eu espero poder outras vezes estar aqui com vocês também. E lembrando a você que todas as atualizações da Arquidiocese de Teresina você pode acompanhar em nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Aproveite e fique por dentro de tudo aquilo que acontece em nossa igreja particular.
Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Bons Conselhos. Em tuas mãos. Em tuas mãos. No próximo sábado, dia 6 de agosto, toda a igreja é convocada para rezar pelos cristãos perseguidos no mundo inteiro. O Tarcísio Oliveira conversou com o nosso vigário-geral, o padre Tony Batista, sobre a importância desse dia. Vamos agora conferir no quadro Bons Conselhos. O dia 6 de agosto anualmente é dedicado à oração pelos cristãos perseguidos. E para entender um pouco mais a respeito dessa iniciativa, nós vamos agora acompanhar uma reportagem da Ajuda à Igreja que Sofre. Os cristãos ainda são o grupo religioso mais perseguido no mundo. E a perseguição tem piorado a cada ano. Neste momento, mais de 400 milhões de cristãos vivem em países dominados pela perseguição religiosa, que ultrapassa cada vez mais fronteiras. Em 153 países do mundo, os cristãos enfrentam algum tipo de perseguição ou intolerância. O continente africano tornou-se o novo epicentro do terrorismo religioso, com atentados a igrejas e o sequestro frequente de sacerdotes, mulheres e meninas cristãs. A sua oração é o que pode mudar a realidade desses nossos irmãos. No dia 6 de agosto, a ACN promove o Dia de Oração pelos Cristãos Perseguidos. Na sua paróquia, na sua casa, em qualquer lugar, reze pelos cristãos que são perseguidos por causa da fé. E nós estamos de volta aqui com o quadro Bons Conselhos do programa Em Tuas Mãos. E hoje nós recebemos o vigário-geral da Arquidiocese de Teresina, Padre Tony Batista. Seja bem-vindo, Padre. Muito obrigado. Como é que vai o senhor? Tudo em paz. É uma alegria recebê-lo aqui mais uma vez no nosso programa Em Tuas Mãos. Também estou contente. E hoje nós vamos conversar um pouco a respeito da oração por esses nossos irmãos e irmãs que sofrem por causa da fé. O sofrimento faz parte da vida do cristão. Mas como compreender que num mundo como o nosso, dito civilizado, tantos irmãos e irmãs ainda sofram perseguição? Primeiramente, meus amados e amadas, eu não estranho, não. Jesus Cristo, no seu Evangelho, ele disse que é preciso tomar a cruz de cada dia e acompanhá-lo, se queremos ou não ser de fato seus discípulos. Em outro momento, ele diz que o discípulo não tem a sorte melhor do que o mestre. Se coube ao mestre a cruz, cabe também a nós. É a primeira dimensão do sofrimento, que neste caso é uma participação na cruz redentora de Jesus Cristo. Mas nós estamos vendo pelo mundo afora um outro lado do sofrimento, que é a perseguição dos cristãos. Isso nós encontramos sobretudo no Oriente, na Ásia, não tão distante de nós, onde estamos vendo a intolerância tomar conta dos corações e das relações também. São muitos os cristãos perseguidos simplesmente porque confessam que Jesus Cristo é o Senhor. Às vezes é aquela perseguição que leva à morte, que provoca o martírio, é a perseguição que expulsa, faz dos cristãos verdadeiras itinerantes, sem lenço e sem documento pelo mundo afora, são refugiados pelos países da Europa e também são cristãos que permanecem nas suas pátrias, mas não têm oportunidade. Eles são colocados à margem, eles são descartados. Eu conheço países assim, onde o emprego bom não pode ser dado para o cristão, onde a oportunidade boa, o cristão não pode participar. É uma verdadeira perseguição por causa da fé. Porque aqueles que confessam que Jesus Cristo é o Senhor estão sendo perseguidos em muitos lugares do mundo. Nós cristãos partilhamos tudo. É o que se diz no livro do Atos dos Apóstolos. Os cristãos tinham tudo em comum. Além do sofrimento, nós partilhamos também as alegrias. E isso se dá, sobretudo, pela oração. Nessa iniciativa promovida pela ACN, a Ajuda à Igreja que Sofre, como o senhor vê a importância desse momento de unidade? Primeiramente, eu vejo como uma atitude muito positiva. Quando Pedro estava preso, perseguido por causa de Jesus Cristo, os cristãos, lá no início da igreja,
não cessavam de orar, de rezar por Pedro. Assim também nós aqui não somos perseguidos, mas nós sabemos que nossos irmãos por aí afora são perseguidos, então nós precisamos dobrar nosso joelho, nós precisamos rezar por eles. Isto é unidade, é solidariedade, é comunhão e é compromisso. Eles estão sofrendo por causa de Jesus Cristo e nós somos solidários com a nossa oração. E não é pouco, não. Rezar é muito importante, é significativo. Que eles saibam que nós aqui em Teresina, em qualquer parte do mundo, estamos solidários ou somos solidários e vivemos essa comunhão no sofrimento deles, rezando. Por isso eu creio que é muito importante você na sua casa, com a sua família, você na sua comunidade, no seu grupo, fazer um momento de oração exatamente por esses irmãos que estão sofrendo perseguição porque se declaram amigos de Jesus Cristo. Não podemos dispensar esta solidariedade cristã. E como cristãos aqui no Piauí, na Arquidiocese de Teresina, nessa nossa igreja particular, às vezes nós somos tentados pela distância a viver na indiferença e ignorar esses irmãos e irmãs que sofrem em outros continentes, em outros países, mas às vezes até na nossa própria comunidade. Então, como nós, povo de Deus, de Teresina, podemos vivenciar bem esse dia 6 de agosto, dedicado à oração pelos cristãos perseguidos? Eu repito o que eu já disse, nós não podemos ser indiferentes, porque hoje o pior pecado que nós cometemos é cruzar os braços, é sermos indiferentes. Por isso, você, na família, na comunidade, nos grupos de amigos, na sua igreja, na sua diaconia, paróquia, áreas pastorais, você deve ter a iniciativa, ou o padre, ou a religiosa, ou o diácono, ou o leigo, para rezar pelos nossos irmãos cristãos perseguidos. Não precisamos ir muito longe, não. Onde você estiver, faça o seu grupo, vá ao Santíssimo, vá à Santa Missa, faça as preces, rezemos pelos irmãos perseguidos. É o mínimo que podemos fazer, mas é muito também, porque a oração remove montanhas. Obrigado, Padre Tony, por sua presença conosco. E a você, querido irmão, mantenhamos essa sintonia, unidos em oração pelos cristãos, irmãos e irmãs nossos que sofrem perseguição. Lembrando a você que todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível também em nosso canal no YouTube. Lá você pode se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar. E além disso, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, você confere o programa Em Tuas Mãos no rádio, na Rádio Pioneira de Teresina, 88.7. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Notícias da Igreja. Em tuas mãos. Em tuas mãos. De volta com o programa Em Tuas Mãos, você confere agora os principais destaques da Arquidiocese de Teresina na última semana, com o quadro Notícias da Igreja. Olá, bom dia a você que nos acompanha nesta manhã de domingo. Na sexta-feira, dia 22 de julho, a Ação Social Arquidiocesana, a ASA, realizou a solenidade de apresentação dos resultados do projeto Trabalho Acessível no Auditório Paulo VI. Vamos conferir. A iniciativa foi desenvolvida através do serviço Levanta-te Vem para o Meio, que teve como objetivo capacitar pessoas com deficiência e impulsionar a inserção delas no mercado de trabalho. A ação fortalece a atuação da ASA na garantia dos direitos daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social. O coordenador do serviço fala sobre a importância de realizar esse evento, que mostra os resultados do projeto. A gente achou por bem e pensou um pouquinho de como a gente apresentar, prestar contas, não é, dessa parceria. E a gente produziu um vídeo documentário, resgatando um pouquinho da história do serviço, apresentando algumas imagens da atuação desse projeto aqui em Teresina, com a busca ativa, com o depoimento de algumas empresas parceiras, de algumas pessoas que foram incluídas pelo serviço, um pouquinho da fala de cada membro da equipe, não é, do Ministério Público, enfim. Então foi uma maneira que nós encontramos de estar prestando conta para a comunidade.
E então a gente aproveitou esse momento e essa ocasião para estar convidando também pessoas, parceiros, instituições para se fazerem presente. O coordenador avalia ainda os resultados obtidos através do projeto Trabalho Acessível durante esses 2 anos de atuação. O projeto, a gente vê ele como um projeto muito exitoso, porque ele cumpriu o seu papel. Um dos produtos era dar visibilidade ao serviço, então ele deu essa visibilidade ao serviço. Ao longo destes 2 anos, em pleno quadro de pandemia, a gente conseguiu mobilizar bastante Teresina, conseguiu divulgar bastante o serviço, a gente conseguiu identificar mais de 490 pessoas aqui em Teresina aptas a ingressarem no mercado de trabalho. A gente aumentou o nosso cadastro, não é? A gente conseguiu incluir mais de 92 pessoas no mercado de trabalho durante esses 2 anos através desse projeto. Na solenidade, a ASA apresentou todo o processo desenvolvido na aplicação do projeto. Muitos profissionais trabalharam para que os resultados fossem exitosos. A assistente social do serviço conta sobre esse trabalho realizado por eles. A dinâmica é a identificação das pessoas com deficiência nos territórios através de articulações com a coordenadora de mobilização, mais 4 mobilizadores sociais. Após essa articulação com essas instituições, essas pessoas são captadas e encaminhadas até o Serviço Levantativo em Para o Meio, que fica aqui no prédio Paulo VI. Né? E após essa captação de pessoas, o cadastro, a gente realiza um momento de conversa que a gente chama dentro do serviço social de escuta qualificada. Então é um momento de extrema relevância porque é onde a gente vai ter a possibilidade, a oportunidade de avaliar as documentações, ver se as documentações estão regulares, identificar situação de risco ou vulnerabilidade social para fazer os encaminhamentos. Então o projeto Trabalho Acessível foi e continuará sendo, que nós iremos dar continuidade, é uma atividade bastante assertiva, porque anteriormente nós tínhamos somente demandas espontâneas. E aí, com o trabalho acessível, nós podemos dar mais qualidade ao nosso banco de dados, mais robustez em relação a dados quantitativos do nosso banco de dados e, consequentemente, mais inclusões no mercado de trabalho. Quem também atuou nesse projeto foi a coordenadora de mobilização do Trabalho Acessível. Ela dá mais detalhes de como se deu a execução dessa iniciativa. Ele se deu através de uma parceria com o Ministério Público do Trabalho, a Organização Internacional do Trabalho, junto ao Serviço Levantativo em Para o Meio, que anteriormente as empresas alegavam que não existiam pessoas com deficiência aptas a estarem no mercado de trabalho e, consequentemente, não cumpriu a lei de cotas. Então, essa proposta ela veio para a gente apontar, buscar e identificar essas pessoas e, consequentemente, inseri-las no mercado de trabalho. Ela pontua ainda as mudanças que obtiveram durante esses 2 anos da realização do projeto na capital teresinense. Foram muitas. Além de a gente realizar a busca ativa das pessoas com deficiência, o diferencial foi que nós fomos em busca também das empresas, oportunizando mais vagas de trabalho. E ao longo da execução desse projeto, foram 439 cadastros já, 92 inserções no mercado de trabalho. Uma das assistidas pelo Trabalho Acessível, que estava presente na solenidade, começou a atuar na área de enfermagem após passar pelo projeto. Ela relata sobre a necessidade e a importância da execução desse trabalho. É um projeto voltado para nós PCDs, né? É uma oportunidade de ouro, valiosíssima, onde a gente pode mostrar a nossa mão de obra, tá? E assim, a minha experiência está um pouco recente, mas o tempo suficiente para perceber questão de aceitação, de valorização de mão de obra. Posso me considerar uma profissional bem satisfeita. Digamos que hoje o projeto ele abriu os olhos da sociedade, dos empresários, das empresas, né? Abriu as portas para a oportunidade para nós, PCDs. E hoje eu me encontro na área que eu estudo, né? Eu sou graduanda em enfermagem, estou na minha área, né? Apesar da questão trabalhista não ser bem da saúde, mas eu consigo atuar. Então, para mim, é reconhecimento, é oportunidade e eu estou bem satisfeita.
Quem também passou pelo projeto foi o Luiz, que atualmente trabalha realizando serviços gerais em uma empresa. Ele comenta sobre a ajuda que recebeu através dessa iniciativa. Eu estava parado, entendeu, desempregado, como eu tenho um problema aqui na visão, entendeu, deficiência, e eu vim, entendeu, à procura, entendeu, da ASA. E foi daqui onde eu cheguei ao ponto de eu arrumar esse emprego ali, na Gelta. Mudou muito para mim, porque eu cheguei a conhecer pessoas que eu não tinha muita intimidade com as pessoas e me trouxe até aqui para me trabalhar e conhecer pessoas, né, como a Gelta. E eu pretendo mais na frente mudar de cargo, entendeu, de funções. Além da prestação de contas, tiveram também na solenidade apresentações artísticas e a exibição de um documentário destacando a atuação do projeto Trabalho Acessível. No último sábado, dia 30 de julho, a Pastoral Universitária promoveu uma formação sobre o Beato Carlo Acutis na Capela Universitária São Paulo VI. O tema trabalhado foi Estrada para o Céu, Carlo Acutis e a Eucaristia, que foi ministrado pela palestrante Ângela Oliveira. O evento teve início às 2 horas da tarde e foi até às 5 horas da tarde, com a realização da Santa Missa. E essas foram as notícias da Arquidiocese de Teresina desta semana para você. E para mais informações, você pode acessar o nosso site arquidiocesedeteresina.org.br. Vamos para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Dicas da Fé. Em tuas mãos. Em tuas mãos. Confira agora a nossa dica de leitura para este domingo no quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da livraria Nova Aliança. Venha conhecer as novas instalações da livraria Nova Aliança, que está com a estrutura renovada para te receber. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Localizada na Rua Olavo Bilac, 1259, no centro, telefone 3221-6793. E hoje a nossa dica de leitura para você é o livro Legítima Interpretação da Bíblia, da editora Santa Cruz. Este livro nasceu da observação direta do que é a propaganda protestante no Brasil, apresentando uma refutação minuciosa das doutrinas da Reforma com argumentação toda baseada em textos bíblicos e em linguagem popular e acessível a todos. Dizer que alguém está errando é muito fácil, porque falar é fôlego e cada um tem o seu modo de pensar. Mas há também o reverso da medalha. Quem acusa ao outro de estar em erro tem a obrigação de mostrar como é o certo. E é aí que se mostra com evidência todo o fracasso do protestantismo. Mas como poderá a verdade religiosa revelada por Deus submeter-se a essa versalidade contínua, às mutações constantes das coisas humanas? Essa é precisamente a história do choque entre o protestantismo e a Igreja Católica. E essa foi a nossa dica da fé deste domingo para você. Aproveite, garanta o seu livro e faça uma boa leitura. E hoje, no nosso quadro Artista da Fé, vamos conhecer a história da Dona Pastora Gomes. Ela que é costureira e confecciona paramentos litúrgicos. Muitas pessoas procuraram, durante o isolamento da pandemia, fazer algo para passar o tempo que as trouxesse uma ocupação. Outras buscaram mais que isso, uma forma para acalmar a mente e se fortalecer mais na fé. Foi o caso da artista Pastora, ela que usa da prática da costura para fazer paramentos litúrgicos. Esse já era um desejo antigo e se tornou possível há 2 anos com a ajuda da filha e do genro. A artista conta com mais detalhes sobre o início da produção dessa arte. Antes da pandemia, há muito tempo, assim que eu entrei no ministério, eu senti a carência na igreja, né? Das alfaias. Aí, como minha filha, eu conversando com ela, ela disse, não, mamãe, compra o material que eu bordo. E a senhora faz. Eu comecei a fazer doação. Comecei a fazer doação para a igreja aqui, né? Aí,
Sempre que faltava, aí o pessoal fui divulgando o que ela bordava, ainda fiz para outras paróquias. Aí, quando foi nesse tempo, como eu falei para você, da história da pandemia, eu disse, menina, eu tenho tanta vontade de comprar uma máquina de bordar. Essa daí dizia assim, mamãe, a gente ainda vai comprar, com fé em Deus a gente vai comprar. Aí, quando foi na força da pandemia mesmo, aí ela, mais meu genro, disse assim, um dia eu saí para a igreja, quando cheguei, aí ela disse, mamãe, eu estava conversando aqui com meu marido, a senhora não quer comprar a máquina de bordar, não? Eu disse, menina, eu não tenho condição para isso, não. Tenho, mãe, então aí nós compra. Aí foi assim que já foi fazendo o pedido, fez o pedido pela internet. Aí ela disse, agora vai ser bom para a senhora bordar as coisas da igreja. Após dar início a essa arte, Pastora passou a ter seu trabalho divulgado por alguns conhecidos, dentre eles padres, fazendo com que o seu trabalho ganhasse mais força e se tornasse mais conhecido. Ela relembra uma das principais histórias do começo dessa produção. Aí tinha o irmão Danilo, que se ordenou na época, aí não saía daqui dentro de casa. Quando ele via os bordados, eita, Maria, pastor, tu vai bordar minhas casulas, tu vai bordar minhas túnicas. Quando eu pensei que não, ele chegou aqui. Pastor, eu tenho 4 casulas para tu bordar. De glória a Deus. Aí a gente começou com esse trabalho, bordamos essas casulas. Aí depois o padre, ele foi embora, se ordenou, foi embora. E ele disse, eu vou divulgar o teu trabalho, divulgue. Aí o padre Lauro chegou. Quando o padre Lauro chegou, que soube, aí pronto. Aí começou a divulgar, aí começou a fazer as encomendas das outras paróquias. E eu comecei a divulgar também no Instagram, né? E também avisando para minhas amigas, de irmã de ministério. E até hoje, graças a Deus, está dando certo, né? A gente só não tem estoque. Eu não posso ter estoque porque esse material aí é um pouco caro. Mas na hora que você encomenda, a gente já providencia. A artista veio de uma família muito católica. Passou a servir na igreja muito cedo e sempre foi se entregando cada dia mais para as coisas de Deus. Atualmente, ela faz parte da paróquia Imaculada Conceição e foi coordenadora dos ministros da Eucaristia por 8 anos. Pastora relembra a época em que era mais nova e já seguia pelo caminho do Senhor. Eu venho de uma família muito católica. Eu canso de contar para os meus filhos que quando a gente amanhecia, morava no interior, quando a gente amanhecia o dia que ia levar o café para papai, na mesa, ele já dizia, minha filha, o evangelho de hoje é tal, o salmo é tal e a leitura é tal. Aí eu sorria e dizia assim, papai, por quê? O senhor não dormiu, não? Dormi, sim, minha filha, mas a gente tem que já amanhecer o dia falando da palavra de Deus. Tudo bem, papai. E assim a gente foi crescendo. No domingo, a gente morava distante da igreja, era 2 léguas de distância, mas a gente nunca deixou de ir à missa aos domingos. Todos os domingos a gente ia a pé. Muitas vezes a gente atravessou o rio com água na cintura, porque ele não deixava que a gente não fosse à missa aos domingos. Nós éramos uma família de 13 irmãos. E todos, graças a Deus, foi criado assim, na fé, né? Na Igreja Católica. Todos também casados na Igreja Católica, professando e continuamos ainda hoje, graças a Deus, continuo com a fé, com a religião que meu pai me ensinou, né? Desde criança. Apesar de sempre ter uma firme caminhada de fé, algumas coisas mudaram após ela dar início a essa produção religiosa. Mudou muita coisa. Mudou muita coisa porque eu ainda fiquei mais próxima da igreja, mais próxima da fé mesmo, e vi que é uma coisa que tem futuro. Mas mudou muita coisa na minha vida, Maria, graças a Deus, tanto financeiramente, apesar de a gente não cobra exorbitante. A gente cobra o material e mais um pouquinho, né, por conta das despesas.
O principal intuito dessa produção religiosa foi para a artista ajudar sua comunidade, evangelizar o próximo e ainda ganhar uma renda extra com esse trabalho. Mas não, eu não fiz, não foi pensando em faturar. Claro que a gente precisa, né? Mas eu fiz mais foi por amor. O amor que eu tinha e tenho às coisas da igreja. É tanto que quando eu chego na sacristia, que quem lava as alfaias, tudo isso sou eu, sabe? Que eu chego, que não está do jeito que eu deixo, digo, gente, tem que ser mais organizado, porque eu cuido mesmo, porque gosto, porque tenho amor à profissão. Pastora revela ainda o que espera para o futuro dessa arte sacra. O futuro dessa arte, bem, eu espero, com fé em Deus, ter um capital. Até ele já me ofereceu, faz, pastora, e bota bem aqui na exposição, eu te dou toda a liberdade de tu trazer tuas coisas e botar aqui na secretaria para divulgar, para você. Digo sim, quando eu tiver capital para poder estocar, tudo bem. Mas por hora, mas eu tenho muita esperança que eu ainda vou ter condição de ter um estoque. E dessa forma, a artista pastora segue prestando esse serviço à igreja através do seu dom da costura, se fortifica mais na fé e evangeliza outras pessoas com esse trabalho religioso. Confira agora a mensagem do nosso arcebispo, Dom Jacinto Brito, no quadro Palavra do Pastor, para este domingo. Estamos no último dia do mês e também no último domingo deste mês. E neste tempo comum que vivemos na liturgia, o ano C, onde o evangelista Lucas é o evangelista privilegiado para as nossas leituras dominicais, ele nos traz mais uma lição do Mestre. Se nos domingos anteriores ouvíamos a hospitalidade, a intimidade com o Senhor, Jesus como mestre da oração, nos ensinando a confiança, a perseverança, hoje ele nos alerta para algo que na vida cristã é decisivo. Quem é o nosso Deus? É o Deus de Jesus Cristo ou é o dinheiro? Muita gente fala em ídolos e eu fico tão assim, querendo sorrir, quando alguém chama uma imagem, estes ídolos que vocês têm na igreja, oh meu Deus, quem me dera que os ídolos que eu tivesse no meu coração e tanta gente tem por aí, fosse feito de madeira, de gesso, de papel, de cimento. Era fácil quebrar, rápido. Os ídolos mesmo são aqueles que estão dentro de nós. Eles ocupam o lugar de Deus. E olha aqui Jesus mostrando um ídolo. Disse-lhe então alguém do meio do povo: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus respondeu-lhe: Meu amigo, quem me constituiu juiz ou árbitro entre vocês? E disse então ao povo: Guardai-vos escrupulosamente de toda avareza, porque a vida de um homem, ainda que ele esteja na abundância, não depende de suas riquezas. Olha que sabedoria. O homem vem, reparta comigo a herança. Ele estava ávido de ter a parte dele. Jesus não condena que ele tenha parte dele, mas viu que aquilo era um gesto de avareza. Ele estava sedento demais daquela posse. Aí ele não se vira para o homem para lhe dar uma lição de moral. Ele se vira para a multidão. Olha aqui. Então Jesus disse ao povo, quer dizer, é uma lição para todos nós, não só para aquele homem, dizendo: guardai-vos escrupulosamente de toda avareza. Escrupulosamente, quer dizer, tenham cuidado nas mínimas coisas de não serem avarentos.
E não pensemos que são só pessoas que têm uma quantidade de dinheiro ou de bens elevada. A avareza pode estar num pobrezinho e num ricaço. Como o desprendimento pode estar num ricaço e pode estar num pobrezinho. Não é fácil para ninguém o desprendimento, porque nós temos a tendência de nos segurar naquilo que temos. E Jesus vai dizer, então, que a nossa segurança está em Deus. E conta a parábola que a gente escuta hoje no Evangelho. O homem que plantou, colheu muito, encheu seus armazéns, seus celeiros de muitos grãos e diz, pronto, agora eu estou tranquilo. Eu posso ficar bem à vontade, posso ganhar a vida, fazer do dinheiro que eu quiser, porque eu estou seguro. Olha, meus celeiros estão cheios. E o que ele diz aqui? Deus, porém, lhe disse, insensato, nesta noite ainda exigirão de ti a tua alma, e as coisas que ajuntaste, de quem serão? Aí conclui, assim acontece ao homem que entesoura para si mesmo, mas não é rico para Deus. Quer dizer, ele é rico só nos seus bens, mas não é rico para Deus, porque ele põe a sua confiança, a sua segurança e até a sua felicidade nas coisas. E Jesus vem nos dizer que isto é um ídolo. É preciso quebrar este ídolo para que o Deus verdadeiro triunfe em nossas vidas. E o programa Em Tuas Mãos deste domingo vai ficando por aqui, agradecendo a você mais uma vez pela companhia e que nós possamos também agradecer ao Senhor por todas as maravilhas realizadas durante esse mês de julho, que se encerra hoje, e que nós possamos também entregar em suas mãos esse mês de agosto que começa a partir de amanhã. A você, uma excelente e abençoada semana e até o próximo domingo.